Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês com mais um relato interessante. A história que eu vou contar, quem me contou, o nome dele é Paulo Henrique. Ele é lá do interior de Goiás. A história aconteceu com ele há 3 anos atrás. Ele é um garoto, né? Hoje ele tem seus 19 anos, mas na época ele era um pouco mais jovem. Ele tinha um amigo que ele gostava muito, com o nome de Marcos. Os dois sempre andavam grudados a todo momento, em tudo quanto é lugar que eles iam. Ele morava no interior, então assim, o lugar que ele morava era sossegado. E ele nunca teve medo de andar de noite. Era uma pessoa que andava à noite e não tinha medo de nada, porque o lugar também não inspirava perigo e era sossegado demais para ter algum problema. Um belo dia, ele foi para a casa de Marcos, como sempre, e o amigo dele, né, o Marcos. E eles ficaram jogando videogame até altas horas da noite. E lá eles ficaram jogando por um bom tempo. E as horas foram passando. E os dois lá, brincando, entretidos, né? Empolgados para passar de fase, não perceberam o horário passar. Quando ele se deu conta, já era quase 2h30 da manhã. Então ele olhou para o Marcos e disse: Marcos, eu vou embora? A minha mãe vai ficar preocupada comigo. Então o amigo dele disse: não vai, fica aqui, Lucas, porque você pode ter algum problema. Né? Essas horas não é bom você estar indo embora. Até porque a tua casa, ela fica longe da minha. Dava mais ou menos umas 5 quadras, assim, segundo ele contando. Mas ele resolveu ir embora. Quando ele estava se despedindo do amigo, o amigo disse para ele tomar muito cuidado, porque não se sabia o que poderia acontecer, né, nas estradas. Ele ficou meio cabreiro, mas foi, mesmo assim. Só que no caminho para a casa dele, ele passaria por um campo de futebol muito grande e também por uma estrada que tinha muito mato, mato fechado. Mas assim ele foi. Diz ele que a noite estava clara da lua e ele foi caminhando, sem medo, porque já era acostumado a fazer aquele percurso todos os dias praticamente. Então ele foi. Quando ele chegou na parte do mato, ele percebeu que tinha algo no mato que se mexia e que acompanhava ele. Mas mesmo assim ele foi, não teve medo. De repente, algo na frente dele, lá na estrada, ele percebeu. Um animal grande, um cachorro de olhos negros, muito alto e grande, que ficava em pé nas 2 pernas. Diz ele que tinha um olhar amarelo e que olhava para ele fixamente, mas que não fez nada. Ficava simplesmente observando ele à distância. Ele disse que para ir embora, ele teria que passar por aquele bicho. Então ele congelou do medo no momento que viu. Diz ele que ficou apavorado, mas resolveu seguir caminho. Continuou caminhando e disse: seja o que Deus quiser, eu vou ter que ir. Ele foi. Quando ele começou a se aproximar do bicho, ele fez um gesto de espantar o animal. O animal parado estava e continuou, olhando para ele, mas não fez nada. Quando ele foi se aproximando cada vez mais do bicho, o bicho foi para o mato, se embrenhou na mata. Então ele aproveitou e começou a caminhar rápido, né? Porque ele ficou com medo. Mas o bicho acompanhava ele, atrás dele. Ele disse que via o animal acompanhando ele a cada passo que ele dava. Quando ele parava e olhava para trás, o animal parava e sentava e ficava olhando para ele. Ele disse que não viu nenhum gesto de ameaça. Então ele foi na direção do animal e tentou tocar ele de novo. Então ele levantou as orelhas e mostrou os dentão para ele. Ele disse que eram dentes enormes. Ele disse que naquele momento ele queria morrer de tanto medo. Então ele disse que não pensou 2 vezes e começou a correr. Começou a correr sem parar e o bicho correndo atrás dele. Mas não fazia nada. Simplesmente estava acompanhando. Diz ele que achou muito estranha a atitude daquele bicho. Mas continuou correndo sem parar. De repente ele chegou na clareira onde era o campo de futebol. E tinha um vestuário na parte do campo. E de trás do vestuário veio um cachorro com umas orelhas desengonçado, muito esquisito, e que também se levantou nas 2 pernas. Diz ele que esse olhou para ele com um olhar tenebroso e assustador. Esse animal veio na direção dele para atacá-lo. Ele disse que continuou a correr sem parar e o bicho veio atacar ele para matar. O bicho chegava a babar inteiro querendo pegar ele.
Quando o animal estava quase se aproximando dele, o outro que estava seguindo ele pulou em cima desse animal. E ele disse que, correndo, ele olhava para trás, observou os dois bichos se brigando furiosamente. Sendo que o que estava seguindo ele ficava defendendo ele o tempo todo para o outro não avançar na direção dele. Então ele correu tudo o que ele podia para chegar em casa. Quando chegou em casa, entrou a porta dentro, trancou e se trancou no quarto e lá ficou apavorado. Diz ele que não tira a imagem da cabeça até hoje, daqueles dois animais se brigando ferozmente, sendo que um queria matá-lo e o outro defendendo. Ele não entendeu nada, não conseguiu pregar o olho a noite inteira. No outro dia, pela manhã, quando foi tomar café com a avó dele, que morava junto com eles, ele contou a história que tinha acontecido para a avó. Então a avó foi, abraçou ele e disse: "Meu querido, agradeça a Deus. Você foi atacado por um lobisomem. Ou melhor, eram dois. Só que um, por incrível que pareça, te protegeu. Acredito que era seu amigo." Ele disse que ficou encafifado com essa história, mas tudo bem. O dia passou e ele resolveu ir na casa do amigo Marcos. Chegando lá, ele relatou toda a história que tinha ocorrido para o amigo. Então o amigo disse: "Rapaz, incrível, tudo que tu tá me contando parece um conto de carochinha. Mas eu, essa noite, tive um sonho muito bizarro. Eu sonhei que eu brigava com um animal e que eu te defendia dele. Estranho isso, né?" Ele ficou parado olhando para o amigo, sem entender o que estava acontecendo. Então, os dois jogaram mais um pouco de videogame e ele foi embora. Quando ele estava indo para casa, ele percebeu que o amigo estava com uma bandagem no braço. Então ele perguntou o que era aquilo. Ele disse que tinha se machucado. Ele foi para casa. Quando chegou em casa, ele começou a pensar: será que meu amigo Marcos foi o animal que me protegeu? Será que meu amigo Marcos é o lobisomem e eu não sei? E nem mesmo ele sabe? Porque eu não contei tantos detalhes assim para ele. Mas enfim, a amizade dele só cresceu. Daquele dia em diante, ele nunca mais ficou até tarde na rua. E Marcos, o amigo dele, até hoje, ele acredita que foi o lobisomem que salvou a vida dele naquela noite. Essa é a história do nosso amigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei um tanto quanto interessante, porque a gente percebe nessas histórias que existem sim os bons e os ruins. Existe o do bem e existe o do mal. Então, como tudo na vida, existe o bem e existe o mal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Bruxa de Salem. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e de se inscrever no meu canal. Um beijão para todos vocês e boa noite. Amanhã eu volto com mais uma história para vocês.